Então, essa aula está sendo gravada, depois a gente também vai disponibilizá-la, caso vocês precisem fazer a revisão, e vão precisar. Porque é o seguinte, como eu estava dizendo, nós vamos ter 5 aulas neste formato, se as aulas não voltarem em 5 semanas. Se elas voltarem, aí nós vamos cumprir dentro do calendário regular da escola. Então, dentro deste bloco, né, nós vamos ter essas 5 aulas expositivas, e a cada semana eu vou passar uma atividade, sempre na plataforma educacional FIEG, ao qual essas 5 atividades vão fazer a soma de 100 pontos, que vão compor a média com uma prova final sobre esse mesmo conteúdo. Então, olha só, serão 5 atividades, algumas atividades valendo 1, outras valendo 2, outras valendo 3, mas a cada semana teremos uma atividade. Então, fiquem atentos à plataforma FIEG, porque essas atividades elas vão ser feitas apenas nessas semanas. Então, cumprir essas atividades em tempo regular, porque elas vão estar sempre relacionadas com a aula da semana. Então, a aula de hoje ela vai gerar uma reflexão que vai provocar vocês para responder a atividade, que vai ser uma composição de texto. Vocês vão fazer uma redação, né, nessa semana, e essa semana vale 20 pontos essa redação. Então, esses pontos serão somados para a composição de média junto com a prova ao final dessas 5 semanas. Então, nós estamos trabalhando nesse bloco, nesse segundo bimestre, o segundo capítulo do livro de vocês, que trata sobre a temática da corporeidade, gênero e sexualidade. Sexualidades como formas de ser, tá? Formas de existir, forma do corpo, sentir o mundo e falar desse mundo. Então, a filosofia que trata a questão do corpo, que nós chamamos aí de corporeidade, gênero e sexualidades, vai ser o nosso tema central. Nós vamos ter, nessa aula de hoje, falaremos sobre o problema filosófico da corporeidade, falaremos sobre corpo e mente. Nas próximas aulas, nós vamos fazer uma história da visão do corpo ao longo da história da filosofia, né? O que os filósofos gregos pensavam sobre o corpo, o que a cultura dos gregos influenciou a nossa visão sobre o corpo na idade atual. Depois nós vamos fazer o entendimento dos novos conceitos da filosofia do corpo, principalmente utilizando um filósofo chamado Michel Foucault e a psicanálise. O problema filosófico da sexualidade, segundo Simone de Beauvoir, né? Então, falaremos sobre o papel de gênero. O que é o papel de gênero? É a função do homem e a função da mulher dentro da história, dentro da sociedade. Então, nós vamos ter também essa aula sobre o problema filosófico da sexualidade segundo o existencialismo da Simone de Beauvoir, que é influenciada pelo Sartre, Jean Paul Sartre. E, por fim, na nossa quinta aula, vamos falar sobre o Nietzsche. O que o Nietzsche fala sobre o corpo, né? Que seria a historicidade dos valores de negação do corpo, né? Que o Nietzsche vai falar que a história sempre negou o corpo em nome da alma. E aí nós vamos também entender por que o Nietzsche fala isso. Vamos assistir um documentário, vou passar para vocês o link dele lá na plataforma, que vai ser o exercício dessa quinta semana. Então, em geral, pessoal, nessa página aqui, vocês estão vendo o que nós vamos estudar, como nós vamos estudar e para que nós vamos estudar. Eu não vou fazer a leitura disso aqui, porque a intenção é que vocês façam a leitura lá na plataforma FIEG, no qual eu já disponibilizei esse slide, que é para vocês estarem atentos em cada aula do que nós estamos falando e para quê, né? Tem aí, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o problema do corpo, para quê? Para argumentar sobre o problema do corpo dentro da filosofia, para relacionar a compreensão do corpo e mente, ok? Então, aula da primeira semana, que é hoje, falando sobre o problema do corpo. Muito bem. A dimensão humana da corporeidade. Hoje,
Início do século XXI, uma sociedade marcada pela globalização, pela construção do consumismo, né? A ideia de precisarmos de estar sempre para se sentir gente, para se sentir humano, precisar sempre consumindo algo, alguma coisa. Então, hoje, nesse momento, né, que horas são no mundo? Hoje, início do século XXI, nós vivemos uma espécie de culto ao corpo. Nós escutamos muito essa expressão em vários lugares, seja na igreja, na escola, na televisão, nas redes sociais. Nós temos sempre essa expressão, culto ao corpo. E para a filosofia, isso muito nos interessa, pois esse culto ao corpo, ele faz parte daquilo que nós entendemos enquanto ideia da nossa sociedade atual, porque nem sempre foi assim. Ou, melhor dizendo, o corpo ele já foi já procurou construir filosofias para negar o corpo. E hoje a gente tem uma valorização do corpo, que é um paradoxo também, né? Porque por um lado a gente tem um culto ao corpo, mas ao mesmo tempo esse corpo ele é muito violentado. Por quê? Todos os corpos são pressionados para serem aquilo que é o idealizado para esse corpo. Então, hoje, por exemplo, o ideal de um corpo humano, né, é um corpo sarado, corpos mais magros, bronzeados, e nem sempre foi assim. Né? Se nós pegarmos a construção do que é o corpo e a beleza sobre o corpo, a gente vê uma grande transformação dentro de cada cultura, dentro de cada época. Usar peruca no século XIV, na França, por exemplo, era o sinal de masculinidade. Né? A peruca com mais ornamento, mais alta que fosse, era mais másculo. Né? Você pega as pinturas dos reis daquele momento, você vai ver que eles eles faziam uso de bastante maquiagem, batom, pó. Então, usar maquiagem, usar peruca era questão de homem. Era algo que era sinônimo de poder e masculinidade. Inclusive salto, né? Você pega as pinturas do rei Felipe XVI e ele está sempre representado com salto, com meia, com peruca. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque esse culto ao corpo ele está correlacionado sobre o que é idealizado para ele. Por isso que o corpo ele sempre sofre a pressão de transparecer, de transfigurar o idealizado para ele. Então, há aqui a ideia de mente e corpo. O que passa na mente, a gente tem que expressar no corpo. Né? A gente é pressionado a expressar isso no corpo. Então, todos os estímulos da sociedade contemporânea é para fazer uma manutenção do corpo sempre jovem, com aspectos mais saudáveis. Né? Então, se a gente pensa assim, que além de tudo, além de mostrar o que passa na mente do indivíduo, se é uma pessoa que cuida de si, se é uma pessoa que... por exemplo, se a gente pega pessoas que estão passando por problemas emocionais, depressão, por exemplo, um dos sintomas mais comuns da depressão é a pessoa parar de cuidar do corpo, parar de fazer higiene do corpo. A pessoa não tem vontade de fazer nada, inclusive não tem vontade de tomar banho. Higiene básica. Então, por quê? Porque o corpo está expressando o que transborda na mente. Então, todos os estímulos desse corpo, hoje, para nós, é um corpo que tenta parecer sempre jovem. Ainda a gente pode pensar nas tecnologias, né? A tecnologia hoje, a ciência hoje, trabalha para fazer o corpo cada vez mais jovem. Inclusive, se uma pessoa que parece ser velha hoje, significa que ela não tem dinheiro para pagar a tecnologia para se manter jovem. Então, o corpo ele expressa também que local que esse indivíduo se encontra na classe social. Né? As roupas, os ornamentos, e até mesmo a própria fisiologia, né? Expressa tal qual o quanto esse indivíduo tem potências financeiras e, enfim. Pessoal, tá tranquilo?
Sim. Tudo bem? Sim, tudo tranquilo. Então, todos esses estímulos que nós estamos falando é para parecer jovens, né? Significa que ser velho é sintoma de não ter dinheiro. Ou ainda, uma pessoa que não tem o corpo idealizado pela cultura, né, de consumo, significa que a pessoa não tem dinheiro para pagar uma academia, um personal trainer, coisa assim. Então, esses desejos nem sempre têm algo a ver com a ideia de saúde, tá? Ela envolve aí uma questão além da saúde. Porque, por exemplo, se eu pego alguns tipos de dietas, alguns tipos de comportamento desse corpo para ficar dentro do padrão, do padronizado, passa mais pela estética e não por uma preocupação de saúde. E isso, como já dito, se transformou ao longo do tempo, né? Há momentos, por exemplo, séculos V na Idade Média, quanto mais gordo você era, mais saudável você era considerado. Então, tipo, o que hoje a gente considera gula, antes era sintoma de virtude. Porque quem comia muito, quem tinha acesso aos bens socialmente produzidos. Então, quem tem dinheiro vai expressar isso como? Na fartura da mesa. Logo, pessoas obesas são consideradas aí virtuosas, coisas que hoje a gente considera pessoas obesas por um preconceito, muitas vezes, infundável, consideramos a pessoa sem saúde. Então, para o filósofo Lipovetsky, que é um filósofo que fala sobre a hipermodernidade. O que é a hipermodernidade? Ele fala que na modernidade, aliás, pós-modernidade, né, ele é um cara que traz a ideia de pós-modernidade também, assim como Zygmunt Bauman, ele fala que na sociedade atual, tudo é muito valorizado. Por isso que ele chama de hipermodernismo. Ele fala também que esse hipermodernismo, ele desconstruiu a ideia de certo e errado. Então, o nosso corpo, ele passa por um tratamento que nem sempre concebe a reflexão se é certo ou errado. Por exemplo, comer ovo. Né? Os médicos falam, comer ovo faz mal. Depois vem o outro e fala, não, faz muito bem. Aí depois, não, faz mal de novo. Essa história do ovo fazer bem, fazer mal, as últimas décadas a gente escutou vários especialistas e cada um falando uma coisa. E a ideia aqui é o quê? Além da ordem que a medicina faz sobre os nossos corpos, existe também o idealizado para a estética, o que eu estou expressando para isso. Né? Em vez da antiga sociedade moralista, que pensa tudo no certo e no errado, hoje nós pensamos mais na ideia de demonstrar. Né? Inclusive, se a gente pensar na sociedade do Instagram, é bem isso. Não adianta, por exemplo, pensar se o corpo é saudável ou não. Interessante se ele está sendo bem apresentado e está ganhando curtidas. Então, é um corpo que não é formado no que passa pelo certo e errado ou no saudável, mas é o corpo que passa para ser apresentado. Ser apresentado geralmente como uma vitrine daquilo que você consome e do seu poder sobre isso. Então, agora na época de pandemia, por exemplo, a gente percebe que o cuidado com o corpo, ele deixa de ser só estético, né? Por que ele deixa de ser só estético? Porque ele também é uma ideia de proteção, de prevenção contra o vírus, né? Para proteger contra o coronavírus e não desenvolver uma doença chamada Covid-19, eu preciso fazer a higienização do corpo frequentemente. Agora, o governo da França, por exemplo, está fazendo um grande investimento em publicidade, incentivando a sociedade francesa a tomar banho todos os dias. Coisa que nos parece muito assustador, porque nós temos como hábito, como cultura, tomar banho aqui no Brasil, às vezes mais de uma vez por dia. Né? Muitas pessoas tomam banho mais de uma vez por dia. Então, significa que a cultura
com o corpo na Europa, por exemplo, é de menos banho, né? Quando eu estive na França, na Inglaterra, não era incomum, inclusive com o tempo acostumei, a passar pelas pessoas e sentir um mau cheiro por falta de higiene. Então, essa ideia de como que nós tratamos o corpo, ela é relacionada ao tempo e ao espaço, que nós chamamos relação de tempo, espaço e a sociedade dentro disso tudo, cultura, como nós já vimos em outro momento. Então, a cultura do corpo hoje, por exemplo, cuidar do corpo, higiene, não é questão só estética, é questão de sobrevivência por causa da Covid-19. E tantas outras doenças que são oriundas da falta de higiene, né? Falta de saneamento básico. Na Índia, por exemplo, onde que eles jogam cadáveres no rio e o esgoto, né? Promove um monte de doenças, que nós chamamos de doenças sanitárias, por falta de higienização. Que aí, como estou dizendo, existe um limite aqui, tênue, entre estética e saúde, entre corpo e mente. Se essa mente ela tem consciência, por exemplo, se o indivíduo hoje ele tem consciência, a gente está vendo vários grupos fazendo movimento nas favelas do Brasil para colocar na mente das pessoas a necessidade de usarem máscara, a necessidade de passar álcool em gel, a necessidade de lavar a mão, e aí lavar a mão não é só passar água e sabão, é esfregar bastante até o punho, né? Então, fazer a mente tomar consciência do que precisa levar para o corpo. Então, a gente está entendendo aqui, pessoal, o que é o problema filosófico do nosso bimestre, a partir dessa situação, problema do Covid, que é a concepção de corpo e mente. O seu corpo expressa o que está na sua mente? Então, como a filosofia tem conceituado, ou seja, dado ideia do corpo, no contexto de uma reflexão sobre o ser humano. Se eu pergunto quem é você, primeiro você fala das características do seu corpo ou da sua mente? Se eu pergunto quem é o fulano, se eu pergunto aí quem é a Maria Eduarda, você vai falar primeiro das características da mente dela, do comportamento dela, ou daquilo que você vê do corpo? Ah, Maria Eduarda, aquela alta, aquela do cabelo grande, cabelo castanho, escuro, aquela de olhos castanhos. Então, ou seja, quando te pergunta de alguém, quando te perguntam de alguém, ou quando pergunta de você mesmo, você fala primeiro do corpo ou da mente? Ou você consegue fazer uma relação entre o indivíduo naquilo que ele é em corpo e mente? Será que o que nos faz ser o que somos é o nosso corpo? Será que eu sou o que sou pelo corpo ser o que é? Ou eu sou muito mais que um corpo? Né? E isso que eu estou trazendo para vocês é uma reflexão que faz parte do incômodo, da implicação filosófica desde a Grécia Antiga. Quando dizemos eu, né, eu estou falando de um corpo ou de alguma outra coisa, de um recheio que esse corpo tem, né? Que ideias recheiam esse corpo? E aí, se eu pego, por exemplo, o corpo de alguém, ele evidencia as ideias que se passam ali, ou a falta de ideia, né? Se é uma pessoa inconsequente, que não pensa numa alimentação saudável, que não pensa numa higiene, tudo isso que passa pela mente, aonde que eu vou encontrar? No corpo. Por isso que o Nietzsche diz que não existe alma sem corpo, porque a alma sem corpo eu não encontro nada para falar sobre ela. Eu só vou falar da alma, ou seja, eu só vou falar da mente, das ideias, por causa do corpo. Então, alma é psique. Nós vamos ver isso na próxima aula. Os gregos trazem a ideia de psique mais soma. O ser humano é formado de corpo e alma. Então, aí alma aqui não tem nada a que ver ao sentido religioso, de espírito, não. Alma seria a parte invisível do ser humano e que seria o quê? As ideias, os ideais, os pensamentos, os sonhos, as crenças, tudo isso está na alma. Mas tudo isso, a alma, a psique, não existe se eu não vejo o corpo, se não denuncio o corpo. Então não adianta nada, por exemplo, eu querer ser saudável
se eu não tenho hábitos saudáveis. Ou seja, se eu não trago da mente o corpo, se eu não materializo as ideias que são imateriais. Então, as implicações filosóficas de pensarmos que o corpo denuncia o que passa nessa mente. Até as crenças, por exemplo, algumas religiões. As religiões já trabalham com símbolos, né? Crucifixo, escapulário, um torso na cabeça, um cordão com algum símbolo da religião, ou aquelas religiões que as mulheres usam burca, ou religiões cristãs mais conservadoras também, protestantes, que as mulheres têm que sempre usar saias, cabelos longos. Quando você olha para o corpo, você sabe que aquele indivíduo professa, vive moralmente a partir daquelas concepções. Significa que o eu da mente, ele só é percebido na evidência corpórea. Por isso que para a filosofia, hoje, né? Porque na Idade Média isso, por exemplo, era algo desprezível. O corpo, ele deveria ser, como nós vamos ver em alguns exercícios, ele deveria ser esquecido em nome da alma. Mas hoje a gente entende que eu preciso passar pelo corpo para chegar na alma. Né? Então, não adianta nada eu amar, por exemplo, na mente, o corpo pede afeto. Né? Eu demonstro o meu amor com carinho, com demonstrações físicas. Então, a gente tem uma necessidade de trazer o corpo o que passa na mente. Podemos, então, pessoal, destacar a corporeidade como o fato de sermos um corpo, como uma das dimensões humanas mais fundamentais para compreender essa filosofia de hoje. Então, nesse caminho de compreensão, a filosofia construiu esse conceito, e é importante, para a gente entender isso, fazer uma viagem no tempo, na história, de como que esse corpo foi tratado ou maltratado pelas culturas que antecederam a nós, e o que isso afeta a nós, né? Como nós temos dificuldade de sair dessa visão platônica de corpo e alma, né? De sempre traduzir essa luta, por exemplo, razão e emoção, né? Eu estou apaixonado, mas eu tenho que lutar contra a paixão, porque a paixão é do corpo, a razão tem que me controlar. Isso é filosoficamente uma marca do Ocidente, né? Nós somos fundamentalmente traduzidos com essa dualidade de corpo e alma, como nós veremos nas próximas aulas. E aí, para contribuir com a nossa reflexão, eu trouxe aqui o fragmento de um texto do Arnaldo Antunes, que inclusive tem a ver com a atividade que vocês vão fazer dessa semana, que é uma atividade que vocês vão fazer uma produção de texto, como eu tinha dito no início da aula. Então, para entender isso, eu trouxe esse poema aqui, em que o Arnaldo Antunes, que é um cantor brasileiro e compositor, ele traz a ideia de se chama As Coisas, né? As Coisas. E ele está falando dessa reflexão sobre o ser humano que sempre enfrenta o dual de corpo e alma, de corpo e mente. E desde a antiguidade, como eu já falei para vocês, esse é um problema filosófico que hoje tomou outra forma, né? Hoje tomou a forma do consumo, mas já teve outras vezes a forma da fé, a forma de, por exemplo, chegou um momento que acreditava os egípcios que o corpo precisava ser conservado, porque na eternidade a alma voltaria para o corpo. Então, cada momento a gente traduziu essa relação entre corpo e mente de uma forma. E aí eu vou trazer o poema para vocês em uma música Peter Hart, que é Beleza Dói, da Beyoncé, e vocês vão fazer o trabalho dessa semana a partir dessa reflexão com a construção do corpo da mulher na Idade Média. Aí eu vou deixar para vocês um vídeo sobre isso, eu vou explicar o exercício agora. Agora, para entrar nessa reflexão para o trabalho de vocês, atenção aí ao poema. Ele diz assim: o corpo existe e pode ser pego. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Se ficar olhando
anos você pode ver crescer o cabelo. O corpo existe porque foi feito. Por isso, tem um buraco no meio. O corpo existe, dado que as alas cheiram. E em cada extremidade existe um dedo. O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. O corpo tem alguém como recheio. E aí, o final dessa frase, o final desse poema, essa frase, é a provocação filosófica aqui. O corpo tem alguém como recheio? Seu corpo tem alguém como recheio? E aí, por isso que eu trouxe para vocês essa. Eu vou ter que cortar o áudio, colocar o áudio daqui do computador. Peraí. O corpo tem alguém como recheio. Professor, é só o vídeo mesmo, porque não está saindo nenhum áudio. Eu não estou conseguindo levar o áudio, mas presta atenção na letra. E também tá travando ele. Tá travando muito o vídeo. Da Taylor Smith, é, professor? Depois eu vou deixar o link.
Então, pessoal, é exatamente a partir dessa reflexão da música, né, que ela expressa aí uma crítica à ideia da construção do contemporânea sobre o corpo, e eu quero que vocês relacionem isso com as mulheres na Idade Média, que é um vídeo disponível nesse link aí, lá na plataforma educacional FIEG. Vocês conseguem ter acesso tanto para visualizar esse vídeo, falando sobre como eram as mulheres na Idade Média, quanto também fazer o envio da produção de texto que eu estou requerendo a vocês nessa aba lá chamada Avaliações. Vocês vão encontrar o título Tarefa, primeira semana, segundo bimestre. Vocês vão clicar lá e fazer o envio dessa produção textual. Ok? Ok. Também no livro didático de vocês, da editora Ática, vocês encontram os textos tanto dessa aula quanto das próximas aulas. Eu já disponibilizei também lá na plataforma educacional FIEG, ele em PDF, para que vocês façam download e acompanhem aí. As atividades da semana, bem como a prova, vão ser todas baseadas no texto desses livros, e as aulas minhas vão ser dedicadas a explicar esses textos. Eu desejo muito que vocês façam a leitura antes das aulas, como eu já disponibilizei os temas de cada aula, para que dentro do espaço de aula vocês utilizem mais para tirar dúvidas e também poder fazer algum acréscimo, alguma reflexão nas nossas aulas. Façam a leitura do texto previamente lá, que é o mais indicado. Certo? Certo. Alguém quer colocar alguma coisa, alguma dúvida, alguma algo a colocar? Professor, deixa eu te perguntar. Sim. Os professores vão passar uma tarefa a cada semana. O André disse que ele já passou. Ele disse que ele não vai fechar as tarefas, mas ele disse que não é para acumular. Mas eu vou a tarefa... o senhor vai fechar, né? Vou fechar sempre a cada semana, primeiro para realização de disciplina de vocês. E depois para o meu trabalho, né, gente? Porque se eu ficar deixando aberto, eu vou ter que ir lá todo dia olhar em cada turma. E eu tenho simplesmente... eu dou aula em todas as turmas e tem turma que eu dou aula duas matérias. Então não dá para eu deixar aberto sempre, não. Eu preciso ter um controle disso. Vocês precisam cumprir as datas. Essa atividade mesmo dessa semana eu vou deixar aberto até quarta-feira. Então, uma semana aí para vocês. 7 dias para vocês responderem. E uma até quarta, achei que era até hoje. Não, é até a próxima quarta. Ah, tá. Então tudo bem. Obrigado. Tá? Eu vou dar sempre um intervalo aí de 7, 8 dias. Vai depender do tamanho da atividade. E também eu não vou ficar... como eu falei, vai ser... A de hoje vale 20 pontos. Tem algumas semanas que vai valer 30 e outras semanas vai valer 10. Mas a de hoje vale 20 pontos. A dessa semana vale 20 pontos. Ah, tá. Eu achei que eram cada tarefa por dia e um dia para fazer ela. Não. Deus me livre. Mas é credo, Beleza, professor. Obrigado. Eu sou mal, mas nem tanto. Sei. Não é mal, não. Sei com C cedilha. Você pessoal, é mal que... Eu sou mal o quê? Você é mal que tanto. Menos 10. Pessoal, alguma dúvida? Podemos encerrar? Pode sim. Pode encerrar? Pode. Então, até mais. Até mais. Semana. Eu vou... Alô. Eu não sei, eu ainda não... Gente, eu estou aprendendo ainda a mexer nessas plataformas aqui. Acho que todos nós, tanto eu quanto vocês. Só que eu gravei as aulas e depois eu vou tentar deixar ela disponível lá na... Inclusive, vou parar a gravação agora. Quem quiser revisar. Mas também, como eu disse, tem
tem o link do livro didático, que tem esses textos, e tem os slides com os textos. Então, tem várias formas de estudar.